Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Quarta-feira, dia 2 de julho, passando rápido aí o ano, já entramos aqui no mês de julho. Você perguntasse, mas janeiro, foi agora? Foi semana passada? Não, já foi tempo aí para trás, aberto, e está passando muito rapidinho, e nós estamos aqui nessa oração da manhã, todos os dias com vocês, participando e já entrando no mês de julho, como falei, dia 2 de julho, ou então hoje, muito especial, na quarta-feira, porque teremos o nosso grupo de oração aqui na Divina Luz, às 20 horas, um grupo maravilhoso, onde a unção de Deus é fortíssima sobre todos que aqui estão presentes. Saímos daqui renovados e faço esse convite já para você logo no início desse programa, logo mais, né? Porque antes teremos, na parte da tarde, 15 horas, teremos a Hora da Misericórdia e 20 horas nosso grupo de oração. E quero falar para você, dia 2 de julho, como é que acordou bem hoje? Está tudo bem com você? Está preocupado? Está preocupado com o quê? Está chorando por quê? Então vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, porque sabemos que Ele está conosco, sabemos em quem nós podemos confiar, sabemos que o Senhor, Ele é a nossa força, que podem cair 1000 homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, não seria atingido, porque o Senhor é meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em que eu confio. Louvado seja o nosso Deus, porque sabemos que as lutas são constantes, mas as graças são cada vez mais abundantes. Não é isso? As lutas são constantes, mas as bênçãos de Deus são abundantes, são derramadas o tempo todo sobre todos nós. Então vamos invocar a Santíssima Trindade e pedir que o Espírito Santo venha iluminando esta manhã de quarta-feira. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E que alegria, meu irmão, que alegria você estar aqui, porque eu tenho certeza que essa quarta-feira, já estou proclamando para a tua vida, em nome de Jesus, é uma quarta-feira abençoada. Estou proclamando em nome do Senhor Jesus, profetizando que será um ano onde as bênçãos, como eu falei no início, serão derramadas abundantemente. Você vai vir aqui no grupo de oração à noite e vai falar, meu Deus, que dia maravilhoso. O que eu não resolvi será resolvido em breve, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É importante nós entendermos a palavra de Deus quando fala isso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Mas, então, por que às vezes nós ficamos abatidos? E por que nós ficamos tão sem vontade de fazer nada? Porque nos falta essa consciência e essa visão de entender que o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. E não falta mesmo não, porque Deus é o Deus da providência. Ele providencia tudo para mim e para você. O problema é que nós começamos a achar que nós que somos os provedores, que nós podemos prover tudo, e não é assim. E nunca será. Somos dependentes do Senhor. Deus é o nosso provedor. Nós somos aqui seus servos. Estamos aqui para servi-lo. Estamos aqui para amar uns aos outros como Ele nos amou. Estamos aqui para entender que amar a Deus sobre todas as coisas tem que fazer parte da minha vida. E ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Então vamos pegar a palavra do Senhor. E hoje o tema é ter
bem interessante. Vou pegar aqui esse tema que foi proposto para o dia de hoje. Nós vamos falar sobre a cura do ressentimento. Então, o livro que vamos ler, o Evangelho de Marcos, do ressentimento, falar um pouquinho aqui. Tem várias passagens para lermos que fala sobre a questão do ressentimento. Mas essa passagem é muito interessante e vale a pena nós lermos. Marcos, pega aí rapidinho, capítulo 10, versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. Que queres que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabes que pedis? Retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber ou ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram eles. Jesus prosseguiu. Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas quanto a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àquele que está destinado. Ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo aquele entre vós que quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixa a tua Bíblia aberta e vamos entender aqui. Nós lemos capítulo 10, versículo 35. No capítulo 10, versículo 28, Jesus estava falando para os discípulos que aqueles que seguirem a Ele, caminharem com Ele, Ele sempre deixou claro isso, né? Que vão viver com as maravilhas, com as benéficas que Deus vai nos dando. E eles não conseguiam entender muito direitinho isso, não. Então Pedro chega para ele, no capítulo 10, versículo 28, fala assim, Pedro começou a dizer-lhe, eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou os filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições. E aqui está o detalhe. Pedro questionou a Jesus, nós estamos largando tudo, o que nós vamos ganhar? Jesus está falando, vai ganhar muito. Vocês vão ganhar muito, 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 muito mais do que vocês têm, mas com perseguições. Não sem lutas, não sem conquistas, porque para conquistar você tem que lutar. E aí depois entra aqui Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e fala então para Jesus, Senhor, pedir uma coisa aqui, Senhor, muito em particular. Sabe aquela conversinha, aquela conversa pé de ouvido? Que ninguém sabe que não, Senhor, deixa eu falar contigo aqui. Chega para cá, chega para cá. E os 10 que ficaram atrás perceberam e ficaram indignados.
ficaram indignados. Eles falaram, mas por que Tiago e João estão chamando ele para lá, para cá? E até que chamaram Jesus para cá e falaram isso para o Senhor. Senhor, arruma um lugarzinho melhor para a gente aqui, para nós dois. Nós estamos já... Pedro falou para o Senhor, te perguntou, né? Largamos tudo, só falou para ele que vai ganhar muito mais, vai ter uns ganhos aí bons, né? Vai ter uma vida estável financeiramente, vai ter sua casa, vai ter tudo de bom. O Pedro, você falou para Pedro isso, não foi? Eu falei para Pedro, sim. Por quê? Então, nós estamos querendo isso também, Jesus. Nós estamos querendo, se possível, que o Senhor coloque para a gente uma casinha, uma madeirinha aí, uma casinha boa, um carrinho, carro elétrico. Você coloca para a gente uma casa de campo, assim, mas para a gente conseguir isso aqui, basta você nos colocar, na hora que você assumir o reino aqui, o poder, tudo aqui, você não coloca um à tua direita, outro à tua esquerda, a gente vai comandar, nós queremos cargos, entendeu? E Jesus fala para ele, você não sabe o que estão pedindo. Vocês estão pedindo, vocês têm noção que estão pedindo. E o pior ainda é que os 10 ouviram, eles tentaram disfarçar, eles tentaram colocar de uma maneira que eles não ouvissem, de repente também não ligaram, não, falaram e pediram a Jesus isso, para mostrar que entre os discípulos, também entre eles, haviam discordâncias, haviam pensamentos contrários, haviam pensamentos diferentes, modo de agir diferente, até porque essa é a primeira comunidade. Essa é uma primeira comunidade. Aqui na Divina Luz, nós somos uma comunidade também e vivemos pessoas que são chamadas, que foram criadas de uma maneira, outros foram formados de outro jeito, mas o Senhor nos colocou aqui para vivermos em comunhão com os outros. Somos uma nova comunidade da Igreja Católica e vivemos a vida fraterna aqui dentro. E a mesma coisa eles viviam lá com Jesus, uma vida fraterna. Porém, isso nos mostra a nossa humanidade, como ela é frágil, como a nossa humanidade quer poder. Nós queremos poder, nós queremos sempre estar acima dos outros e acabamos não pensando nos outros. E viver em comunidade não é isso. Viver em comunidade é você servir ao outro, ser escravo do outro, como Jesus falou. E aqueles 10 que ouviram aquilo ali ficaram indignados, ficaram chateados, ficaram de uma maneira que levou Jesus a chamá-los e falar assim, né? Não é isso? Vou pegar aqui até a passagem fala sobre que do ressentimento, a cura do ressentimento, eles falaram assim, ouvindo isso, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Eles ficaram ressentidos com Tiago e João. Eles ficaram chateados. Eles falaram, poxa, mas está com a gente aqui e estão pensando só neles. Mas Pedro também pensou só neles, né? Eu achei tudo para seguir, o que eu vou ganhar? Nós deixamos, não, mas eu estou olhando primeiro para mim, Senhor. Eu falei, nós deixamos, eu estou interessado em mim, Senhor. Então, eles ficaram hiper chateados com essa atitude de Tiago e João, ressentidos. O ressentimento ele vem a partir do momento que as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Você que namora, o namorado não corresponde àquilo que você pensava que seria assim. O noivado, o casamento, os filhos, tudo isso, o ressentimento vai chegando, porque nós machucamos as pessoas e elas ficam ressentidas conosco e as pessoas também machucam a gente com as suas atitudes e nós ficamos ressentidos com elas. Tudo isso tem um nome, a falta do amor, do entendimento daquilo que Jesus falou. Entre vós não pode ser assim. Entre vós, vocês não podem viver assim.
Vocês não podem conviver e passar anos não mudando suas atitudes. Vocês não podem trabalhar dessa maneira, vocês vão viver sempre ressentidos uns com os outros, porque os interesses de vocês não são os interesses do Pai que está no céu. Eu estou aqui para ensinar a vocês a viver o amor, viver a libertação através do amor, porque o amor, ele não vive o ressentimento, porque eu vou me entregar para o outro, eu vou servir ao outro, independente daquilo que ele vai me dar de retorno. Eu vou servi-lo, porque Jesus veio para servir. E eu tenho que, na minha imagem e semelhança de Deus, eu deveria, pelo menos, me esforçar para servir ao outro e não ser egoísta. E não ser uma pessoa egocêntrica, só querendo ver o meu lado, só querendo ver o meu lado dentro de casa. Você que não ajuda dentro de casa, você que não corresponde àquilo que está se pedindo, você que no teu trabalho, você só quer ser o primeiro na concorrência que tem dentro do teu trabalho, onde as atitudes das pessoas que estão vivendo assim, você quer copiá-las e vai também entrando nesse eixo de querer sempre ser o primeiro, e por querer ser o primeiro você não mede esforço, você vai avante, vai derrubando quem está na tua frente, vai ocasionando quedas das outras pessoas. O que importa é que eu possa ser o primeiro, o que importa é que eu possa viver aquilo que eu determinei que tem que ser assim, do meu jeito, da minha maneira. Meu irmão, minha irmã, o tempo não é para isso. O momento não é esse. O momento que nós estamos vivendo, eu diria que sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus hoje é muito forte. Entre vós, porém, não seja assim. Não seja assim. Como que eu posso, diz a palavra de Deus, né? Na carta de João, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Odiar como? Não é só odiar de raiva. O odiar, aqui também podemos encaixar nessa passagem, é quando eu me coloco como sendo eu o centro, e não Deus sendo o centro. Eu sendo o centro da minha vida, eu sendo a razão da minha existência. É isso? Não. Que seja feita, Senhor, a minha vontade, na terra e no céu. Não, não é isso. Então, quando nós não aprendemos a viver, quando nós não aprendemos a partilhar, nós é que sofremos. Nós é que sofremos, porque olha o constrangimento que aconteceu entre esse grupo, essa comunidade, por atitudes erradas, tomadas de uma maneira sem pensar, sem ter o discernimento. Pessoas que o marido, a esposa, que não tem discernimento e para falar um com o outro, namorado é namorada, como que pode? Eu, às vezes fico, uma vez eu estava vendo um diálogo entre um casal de namorado, os dois conversando, ele e ela. E nós estávamos lanchando, estávamos na mesa bem próxima e falando alto, eles falando alto, e estavam sem querer, você acaba ouvindo. Mas era um diálogo que... palavrões. E quando falta o respeito, os palavrões vão chegando uns para com os outros, isso é péssimo. Isso é péssimo porque palavrões, um xingando o outro. E jovens que... mas não, então, como é que vai ser lá na frente? Então, quando as pessoas... Isso me refiro ao namoro, mas também no relacionamento de pessoas que vivem amizades, às vezes chegam e já vão tá muito bem aqui na frente, conversando, saiu daqui e está falando mal do outro. Fala mal o tempo todo, mas na frente está agradando. É lobo em pele de cordeiro. Sai dali, está fazendo fofoca, fala isso aqui, pega o celular, fica o tempo todo aqui. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, para um pouquinho nessa quarta-feira e faça uma reflexão, pega
esse aparelho que você tem aí e veja quanto tempo te consumiu você vendo as coisas e quanto tempo você se entregou na palavra de Deus. Na palavra de Deus, hoje o detenimento, as pessoas querem, eu quero distrair minha cabeça, eu quero me distrair, estou precisando me distrair. Sim, que possamos e devemos nos distrair, mas nós não podemos esquecer a palavra de Deus. Essa cultura já sendo implementada hoje, essa cultura do querer fazer de tudo para aparecer. Gente, essa cultura do querer aparecer está matando pessoas, está matando vocações, está matando a alegria das pessoas. Essa cultura de querer sempre ter a visibilidade, todo mundo colocando os olhos em você. Isso não pode, isso não traz paz, isso não traz alegria. Essa cultura não traz alegria. O culto ao corpo acima do próprio Deus. Acima do próprio Deus. As pessoas olham para o corpo, olha para o corpo e fala assim, é isso que eu quero ser. Essa que eu quero namorar. Esquecendo de olhar o coração. Esquecendo de ver o coração. Então, essa cultura hoje, de uma falsa alegria que está sendo implementada, essa cultura de achar que você tem direito a fazer tudo, essa cultura de que está sendo implementada, que você tem direito a ser feliz, que felicidade é essa? Cultuando o que está cultuando? Que está te atrapalhando a ver Jesus? E aí vem as decepções. Claro que vão vir as decepções. Porque o meu olhar não está para as coisas no céu. Está igual o olhar de Tiago e João, o olhar de Pedro. E quando eu tenho esse olhar, eu deixo de ver as coisas divinas. Eu estou olhando somente para essa cultura, né? Esse ambiente que o mundo vive hoje, essa bolha que o mundo vive hoje, uma hora vai estourar. Uma hora vai estourar. E as pessoas que se mostram tão felizes ali nas redes sociais, meu irmão, não caia nessa. Tem muita gente que está se baseando não na palavra de Deus, não naquilo que o Senhor está falando, mas invejando as outras pessoas, porque se mostram rindo, sorridentes, viajando, não sei o quê, mas você não sabe o que a outra traz no coração. Quantos casais namorados que você já viu aí, que estão ali se postando e numa semana já estavam até separados, e casais casados, e por aí vai. Pessoas que querem aparecer para ter notoriedade, para poder faturar, para isso e aquilo. Esse não é o mundo que o Senhor quer que você viva. Porque senão você vai ser igual a Tiago e João. Nós seremos assim se continuarmos a ter esse olhar de querer ser o centro de tudo. Ser o centro. Tu és o centro da minha vida. Não, eu sou o centro da minha vida. Eu sou a razão. Porque eu existo, eu sou esta razão. Não quero ficar longe de ti, né? A música, até me esqueci agora o restante da música. Quero que seja, traz a razão da minha vida. Frei Gilson, você conhece essa música, mas coloca como sendo algo egoísta, e não da maneira que o Frei canta, né? Mas da maneira egoísta. Você vai ver que não é assim. Tu és o centro da minha vida. Tu és a razão da minha alegria. Essa é a razão. Quem é a razão? Quem é o centro da minha vida? É Jesus. Eu não posso ter outro pensamento diferente desse, porque senão eu não serei feliz. Olha, vou falar para você, né? Como diz o Padre Antônio, que não sai daqui, mas tem muita gente vivendo uma infelicidade imensa, profunda.
mas se mostrando como tal. Tem muita gente vivendo, entrando no abismo, porque estão tendo as mesmas atitudes de Tiago e João, não pensando nos outros, pensando somente nelas. Tem muitos que estão indo para um caminho que muitas das vezes pode ser um caminho sem retorno, porque estão voltados unicamente para aquilo que acham que é o conveniente, é o certo. E sabe por que isso acontece? Porque não amadureceram. Não amadureceram na fé. Não amadureceram porque não irrigaram aquele grãozinho de mostarda que é a fé. Não irrigaram e acabou não crescendo como deveria crescer. Ele simplesmente foi colocado, a terra é boa, que é a palavra. A semente é boa, está ali. Mas, às vezes, os pássaros vêm e comem. Às vezes, os espinhos sufocam e as pessoas acabam se perdendo. E, infelizmente, essa atitude de Tiago e João é o que tem norteado a vida de muitas pessoas. Que não seja assim. Vou repetir o que Jesus falou para eles, que serve para mim e para você. Entre vós, porém, não seja assim. Amém? Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê um coração manso e humilde. Senhor, nós pedimos que nesta manhã de quarta-feira tenhamos um coração manso e humilde. Dai-nos, Senhor Jesus, a brandura do teu coração, o amor que vem do teu coração. Conceda-nos, Senhor Jesus, a tua paz nesta manhã de quarta-feira. Que nós não venhamos a ter nenhuma atitude egoístas. Que nós não sejamos, Senhor, mais aquele homem, aquela mulher de querer sempre levar tudo para dentro, sendo o centro de tudo. Ao contrário, que nós possamos servir, Senhor, que nós possamos nos entregarmos ao teu serviço, Senhor Jesus. Que a nossa vocação seja alimentada pela tua palavra, Senhor. Que a nossa vocação seja alimentada diariamente por cada palavra que o Senhor coloca no nosso coração através das Escrituras, Jesus. Coloca, Senhor Jesus, em cada um dos teus filhos nesta manhã a tua paz, que reine a tua paz, que sejam afastados, Senhor Jesus, todo espírito maligno da soberba, do orgulho, Senhor, que seja afastado em teu nome, Senhor Jesus, toda investida diabólica na vida dos teus filhos, na questão do orgulho, da vaidade, da soberba, Senhor, que possamos afastar todo espírito de autoritarismo, prepotência, e que possamos colocar, sim, o teu espírito de humildade, de servidão, que nós possamos ser servos teus, Senhor, escravos teus, Senhor, para servir melhor aos nossos irmãos. Dá-nos um coração manso e humilde como é o teu coração. Eu te peço agora, peço à Virgem Maria que interceda por nós, juntamente com São José, ela que nos mostra a sua humildade, que tenhamos essa humildade como Maria teve. Senhor, derrama sobre nós a força do teu Espírito para podermos ultrapassarmos os nossos limites do amor, que venhamos amar, Senhor, amar incondicionalmente, sem querer ter vantagem, porque o amor não é negociável, o amor é uma entrega total. E é isso que nós pedimos em teu nome, nesta quarta-feira, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, que esta quarta-feira seja marcada pelo teu amor e pelos fatos sobrenaturais que acontecerão em nossas vidas. Porque agindo Deus, quem há de impedir? Quem impedirá? Agindo Deus, quem há de impedir? Amém? Bom, meu irmão, minha irmã, nós estamos terminando aqui esta oração da manhã, pedindo a Deus esta sabedoria para não fazermos o que Tiago e João fez, e lembrando vocês que
3 horas da tarde, Deus da Misericórdia. Quando for 20 horas, hoje, o nosso grupo de oração, você não pode perder, porque é aqui que vamos nos alimentando, é aqui que vamos saciando a nossa sede, que só Jesus pode fazer. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe você, tua família, um bom dia para o dia de hoje e proclame sempre: a glória de Deus está sobre mim. É o decreto para 2025. A glória de Deus está sobre mim. Essa é a marca da vitória. Amém? Fique com Deus.